O operador disse que tem um corte interessante aí. É o que? Do senador Cleitinho, o corte? Como sempre, né? Agora sim, esse é o momento da gente confiar no nosso país. Grande parlamentar representante, senador Cleitinho. Like na live agora. Deixa o like. Cara que me orgulha esse brother aí. Ó, o vídeo que o famoso Bahia postou. Vamos dar uma olhadinha aqui? Dá uma olhada na seriedade do nosso parlamento. Vamos lá, tô confiando. De riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então aqui, nós políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então não tô aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Tô aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive eu vou terminar aqui para faça mais do que o seu pré-treino? Como assim? O que ele falou aí? Faça mais o seu pré-treino? Foi isso? Vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, claro, minha filha? Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Não é possível. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. São essas coisas que vocês me obrigam a ver. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Muito bom. Muito bom. É isso aí, senador Cleitinho, como um dos... Vocês sabem o que é um senador da república? Eu sempre gosto de pensar nisso, porque eu gosto de filosofia romana. Olha só a comparação que eu vou fazer. Calma, a audiência não vai pra zero. Não vou fazer uma comparação chata, eu vou fazer uma comparação divertida. Filosofia romana, entre outros autores, foi criado por um cara chamado Cícero, que ele foi senador da República de Roma. Um maior dos oradores latinos, um grande gênio, figura que enfrentou aí... o Marco Antônio, acho que era Marco Antônio, o grande adversário de Cícero. Acho que era Marco Antônio, o adversário de Cícero. Eu sei que no final ele se suicidou e tal. Eram essas figuras que você tinha no Senado romano. Porque o que é o Senado? O Senado é a Casa Legislativa Suprema. É tipo assim, sabe? Quando você tem a trajetória da política, aí você vai, aí você é um vereador, aí depois de vereador você vira deputado, aí você vira deputado várias vezes, aí você vira prefeito. Você termina, esse é o ideal, você termina a sua carreira política como senador. Então, um senador, ele é como se fosse uma instituição da República. Essa é a palavra. Ele é uma instituição da República. Ele é uma figura que está ali no final da trajetória política, no final da carreira política. Isso é um senador. Pelo menos era até a voga desses influenciadores e idiotas e abobalhados que entraram no Senado brasileiro. Então você vê, quer dizer, qual é o interesse do cara ao interpelar uma mulher que tá ganhando a vida dela com o negócio de bet? O interesse dele é tietar. E ele vai lá, tira uma foto pra minha filha e pra minha mãe, vamos. Pra minha mulher. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E o pior, que me angustia, Guilherme, é que igual a ele, são muitos outros, né? São muitos e muitos outros. A bancada do Senado dos bolsonaristas, por exemplo, é toda uma bancada de pessoas limítrofes. Os caras não entendem absolutamente nada do que estão fazendo. Estão lá por um voto popular infelizmente distorcido. E a gente tem que ver coisas assim, coisas patéticas desse jeito. Um espetáculo patético. Eu tenho já há muitos anos falado que a situação no Brasil tá dramática de um jeito que é difícil até de equacionar o que a gente tá vendo. Porque o tempo inteiro nós somos obrigados a ver essas pessoas se notabilizando no Brasil, adquirindo fama, conseguindo dar o tom aí do dito debate público, das questões que importam no debate público, e agora aparecendo nesta CPI. Agora eu queria, qual foi a origem exatamente dessa CPI? Então, aparentemente a origem que deu início, pelo menos a convocação da Virgínia, foi uma matéria da revista Piauí em que fala que ela simplesmente recebia 50 milhões de uma casa de aposta. 50 milhões? Exato, mais 30%, se eu não me engano, da perda dos seus clientes, né, que entravam no seu perda dos clientes. Ou seja, o quanto ela conseguia enganar os clientes, ela recebia grana no bolso. Deixa eu ler aí e me informar. Em CPI das bets, Virgínia Fonseca nega lucro sobre perda de apostadores. Tudo tem bet no Brasil hoje. Não, a resposta é muito boa, a réplica é muito boa. Olha, não tem problema que eu tô fazendo, porque tudo
tudo tem bet, entendeu? Todo mundo tá apostando, todo mundo tá enganando os outros, só tem trouxa, só tem malandro nesse país, então eu tô fazendo apenas a minha parte, né? Você não tem que ficar aqui me incomodando, me aborrecendo, me submetendo a este constrangimento de me levar a uma CPI, porque afinal de contas eu estou fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tudo no Brasil hoje tem bet. E o pior, ela tá certa. A influenciadora... Me lembrou a resposta do Oruan pro Arthur. Ué, você nunca viu um fuzil na TV? Qual que é o problema de ter um fuzil? Exatamente, qual é o problema? Você nunca viu um fuzil? Toda hora um fuzil tá na Globo? Tá a mesma coisa, toda hora tem bet. O Brasil tá todo cheio de bet, todo mundo usa bet. Qual é o problema? A influenciadora digital Virgínia Fonseca concedeu depoimento nesta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets no Senado. A comissão investiga a influência das plataformas de apostas no orçamento das famílias brasileiras e suas eventuais conexões com crimes financeiros como lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e contratos milionários com empresas de aposta online, Virgínia é considerada peça-chave para entender a estratégia de comunicação dessas empresas que têm usado figuras populares da internet para atrair novos apostadores, especialmente jovens. A influencer chegou... estão dizendo que ela casou com o filho do Leonardo. O filho do Leonardo, ela é gata, ela é casada com o filho do Leonardo. Esses são os motivos que ela ficou Era famosa. namorada de youtuber. Canal no YouTube sobre maquiagem. Cara, é isso. Segundo a parlamentar, a presença de Virgínia era necessária pela popularidade e relevância da apresentadora do mercado digital, onde influencia milhões de seguidores em diversas plataformas. Parte boa é aqui, ó. Bota aí. Virgínia negou que recebesse... Em seu depoimento, Virgínia negou que recebesse um percentual do lucro da bet a partir da perda de cada apostador influenciado por ela. Uma reportagem da revista Piauí, publicada em janeiro deste ano, revelou os termos do contrato entre Virgínia e a plataforma Esportes da Sorte. Segundo o texto, ela teria recebido um adiantamento de 50 milhões em dezembro de 2022. Nossa senhora. Nunca vi essa nota na minha frente. Eu confesso que eu estou ficando com inveja, Virgínia. E ganharia 30% de tudo o que os apostadores perdessem ao acessarem o site por meio de seu link. Modalidade informacionalmente batizada por profissionais do setor como cachê da desgraça alheia. Cachê da desgraça alheia. Na prática, enfim, aí ele fica explicando o que é o menos 30, que a gente não precisa ser tão inteligentes, né? Vocês vão saber. A influenciadora disse que quando essa informação foi divulgada, ela apanhou calada. Poxa, coitadinha, é uma vítima do sistema. A mulher ganhou 50 milhões de adiantamento e ainda supostamente 30% em cima da desgraça das pessoas, mas, poxa, ela apanhou calada. Apanhou calada. Estão maculando a imagem da Virgínia Fonseca. Como é que vocês fazem isso, né, brasileiros? Olha que maldade. Fechei meu contrato com a Esportes da Sorte, esse valor que eles me pagaram. Se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum, sob perdas dos meus seguidores. Não tinha nada de anormal no meu contrato. O que é uma coisa muito interessante, a lógica que está implícita nessa resposta, né? Porque, veja, quando você está numa empresa que é uma empresa de apostas, uma casa de apostas, só existe uma maneira da casa de apostas obter lucro. A única forma da casa de apostas obter lucro é você perder. É pra isso que funciona uma casa de apostas, cara. Você vai apostar e a casa obtém lucro porque você perdeu. Se você ganhasse e levasse os prêmios, a casa não conseguiria se sustentar, ela quebraria. E é por isso que se chama casa de apostas. Então é evidente que quando ela fala em aumento do lucro, que vai aumentar o lucro, ela receberia um dinheiro, esse dinheiro vem da perda dos seus seguidores. Eles vão perder grana, assim como estão perdendo muito dinheiro. Eu me lembro, Guilherme, de ter visto, acho que foi um news que eu comentei isso aí, tem bastante tempo já, a gente chegou a comentar, eu acho que o Renan também comentou numa live dele, que tinha um valor específico do Bolsa Família, que estava desaparecendo aí por apostas. Não era um valor baixo, era um valor expressivo, era coisa de 7%, 10%, 3%, era um valor significativo, não lembro exatamente, mas tinha isso, ou seja, uma parte considerável da transferência de renda aqui. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bi com bets em agosto, diz Banco Central. Baixa aí um pouquinho. Os beneficiários do Bolsa Família transferiram 3 bi às empresas de aposta, conhecidas como bets, blá blá blá. Deixa eu ver se tem o percentual. Eu acho que não tem o percentual. De acordo com o documento, a média dos apostadores são chefes de família, 4 milhões, e enviaram 2 bi, 60% de Pix para as bets. A média gasta de R$100.
a média por pessoa. E o benefício é um benefício pequeno, então, assim, isso aí é... Nossa, isso é muito alto. Baixa aí mais um pouquinho. Outros dizem que as respostas... não vai falar quantas pessoas... Mas, assim, é um montante muito considerável, cara. Se a gente tá falando de B de bola num programa como Bolsa Família e com média de R$100 por beneficiário que tá apostando, a gente tá falando basicamente de pessoas que receberam dinheiro, que estão transferindo dinheiro para uma empresa que nem é brasileira, que estão perdendo esse dinheiro, que estão sendo enganadas e que ficam desesperadas tentando alguma coisa com isso, tentando dar sorte na vida, né? Tentando ter uma grana, né? Quando na realidade a vida delas está completamente ferrada, completamente destruída. É bem triste a situação toda, né, que se deixou chegar. Eu sou da opinião, já falei isso, que eu acho que essas coisas todas elas devem ser proibidas por Estado. O Estado deve colocar a mão pesada e proibir mesmo. Então, eu não acho que cabe fazer nenhuma transigência. Eu acho que isso deveria ser proibido. Caso, pra mim, isso é minha opinião pessoal. Não é a opinião do MBL, não é algo oficial. Se tem alguém que, enfim, que a gente gosta e que vive a vida aí com coisas de aposta, eu não acho isso correto. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Acho que é bem ruim. Algumas pessoas dizem, mas são adultos e os adultos podem escolher, e é mais ou menos a mesma coisa que você se viciar em cachaça, e por que você proibiria a cachaça? Ok, tem vários argumentos nesse sentido, mas sinceramente eu acho que o potencial viciante disso é muito grande e piora um pouco, porque esse apelo que as casas de aposta têm no Brasil cai num país que está todo quebrado. Então você tem por um lado um país que está todo quebrado e por outro lado um apelo de um dinheiro fácil que não vai vir. Então fica esse dinheiro fácil como se fosse uma cenoura de burro, né? Você já deve ter visto a imagem ali do burro tentando procurar a cenoura e ele vai correndo atrás da cenoura, e ele nunca alcança a cenoura, porque a cenoura está sempre um pouquinho na frente dele, né? Tá com um negocinho ali e ele vai tentando alcançar a cenoura. Então é meio que isso o que o povo sente em relação a essas apostas. As pessoas estão desesperadas, elas não têm grana, elas não têm emprego, a atividade econômica do Brasil tá parada, a produtividade tá baixa. O que é isso aí? Tá baixa há 40 anos, não tem acréscimos reais de produtividade na economia brasileira, e todo este cenário, essa conjuntura inteira, leva a esse desespero pelas bets. Então, eu acho que o Estado deveria proibir. O Estado deveria botar a mão firme assim e proibir mesmo. Vamos ver até que ponto vocês estão autoritários. 25 anos recebendo Bolsa Família, é o que virou o programa. Vai! Clica na tela! Clica na tela! Clica na tela! É a felicidade quando vai pegar um dinheiro. Vai! Salta o Bolsa! Bolsa Família! Bolsa Família! Que desgraça é essa aí? Bolsa Família! Obrigada, linda! Bolsa Família! Cara, eu não socorro. 25 anos pra receber Bolsa Família! É a idade do meu filho, Natan! Não. E aí, ó? Só da carta, caralho, tigrinho, filho. Agradeça esse Bolsa Família. Vou perder tudinho no mercado. Eu fico emocionada, questão de 1 minuto. Ali. 1 minuto. Pelo menos é no mercado, né? Não é em casa de aposta. Que Isso é o que ela disse, né? Ela tá gravando um vídeo. Senhores. Vamos embora, vamos... É isso, pessoal. Obrigado. Vamos desistir. Não vamos desistir. Mas assim, o problema é grande, né, cara? Eu já vi umas lives do Renan falando que o problema do Brasil ele é profundo e tudo mais. E é a pura verdade. Seguinte, minha gente, os problemas do Brasil são realmente muito profundos. O fato, minha gente, é o seguinte, essa ideia de que o cidadão tem uma liberdade racional, porque ele tem um autodomínio e uma vontade, ele deve se conduzir. Eu sinto muito, mas isto não é válido para o Brasil atual. Eu sinto muito, ele não é válido para a maior parte dos cidadãos brasileiros. Os cidadãos brasileiros, especialmente os de baixo
baixa renda e também de baixa cultura, né, porque há uma certa correlação entre baixa renda e baixa cultura, o que não é uma correlação que às vezes escapa, porque essa Virgínia, por exemplo, ela tem muita renda, muita grana, mas certamente não é uma pessoa muito lúcida ou muito esclarecida. Mas os cidadãos que têm baixa renda e baixa cultura, eles são como crianças que estão se lambuzando numa gelatina, entendeu? E são crianças diabéticas. Então você não pode deixar o cara ficar se lambuzando na gelatina. Eles não sabem o que estão fazendo. Literalmente, os caras não sabem. Ah, mas você pode dizer, não, mas eles sabem. Então, sabem, mas os estímulos para essas pessoas viverem e se conduzirem, eles estão no nível tão imediatista, eles são tão baixos, eles são tão vulgares, eles são tão primitivos, que não dá pra esse pessoal simplesmente sair tomando as decisões que eles querem. Sério. Assim, se a gente não quer embarcar num autoritarismo real, e a gente não quer, uma ditadura, coisa desse tipo, dentro da democracia brasileira, né, que a gente vai conservar as instituições democráticas, tripartição de poderes, legislativo, executivo, judiciário independentes, né, direito à contestação, direito à oposição política, partidos de oposição, partidos de situação. Se a gente quer conservar este arranjo, nós precisamos introduzir elementos, por assim dizer, pedagógicos, educativos no arranjo democrático brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que restringir algumas possibilidades de ação destas pessoas. Então, por exemplo, fala, mas a Beth, mas a pessoa pode escolher. Não. Você vai dizer, não vai escolher. Você não vai escolher fazer isso aqui. Vai ser proibido. Outra coisa que, a meu ver, tem que ser proibida. Eu acho que tem que ser proibida. Esses sites aí de soft porn, não são nem soft porn, são sites de pornografia. Na prática é essa. OnlyFans, privacy, não sei o quê. Isso tem que ser proibido. Proibido. Em minha opinião, pessoal, novamente, não é a opinião do MBL, não é consenso, na minha opinião, tem que se proibir essas coisas todas, porque você tem um monte de menina que fica vendo essas prostitutas de luxo, tipo Martina e companhia, ganhando rios de dinheiro. As meninas ficam, obviamente, a menina é pobre, imagina, você é uma mina pobre, você é uma mina bonita, pensa o seguinte, pensa na irmã de vocês, tá? Pensa nas futuras filhas de vocês, pensa em pessoas, as meninas estão pobres, porque o Brasil está quebrado, o Brasil, como eu tô falando, é um país que não tem perspectiva. Hoje, por exemplo, um jovem de classe média baixa ou classe baixa, que faz o terceiro ano num colégio público de periferia, me diga sinceramente qual é a perspectiva desse cara. Esse cara não tem perspectiva de nada, Ele sabe que ele não vai conseguir melhorar muito. Ele tá naquilo que um rapaz que nos acompanha, eu acho que é o Luiz Venosa, uma coisa assim, fez uma thread no Twitter, que eu vi o Renan e o Orlando compartilharam, uma thread bem interessante, que ele diz o seguinte, é a arma da pobreza, o armadilha da pobreza, eu acho que foi essa expressão, a armadilha da pobreza. É a armadilha do pensamento limitante que a pobreza cria na cabeça das pessoas. Porque o que é esse pensamento limitante? Se você não tem perspectiva de melhorar, você não vai se esforçar. É muito simples. Se você não tem perspectiva de melhorar, você não vai se esforçar. Então, há algumas décadas atrás, o cara que era de classe média baixa ou de classe baixa tinha perspectiva de melhora. Eu vou falar aqui um depoimento pessoal da minha família. Eu fui criado numa família que já estava relativamente bem estruturada, família classe média, minha mãe era professora universitária, eu não tive contato com meu pai, mas ela era professora universitária, me deu uma educação bem ok, bem boa. Não éramos ricos, não éramos assim, afluentes, de ficar fazendo viagens, coisas, não existia. Mas nas gerações anteriores, o meu avô veio de um contexto muito pobre, muito pobre, muito sofrido mesmo. Eles vieram do interior remoto da Bahia, de rincões assim, quase abandonados do estado, de uma família que era uma família de camponeses que ficavam catando algodão. Então é isso que os meus bisavós faziam. Eles eram catadores de algodão e da minha avó também, catadores de algodão, né? Estavam ali, né, numa vida de subsistência, uma agricultura de subsistência muito limitada mesmo. Mas o que aconteceu? O meu avô, ele era um cara forte, fisicamente forte e briguento, desde quando ele era muito novo. Desde quando ele tinha o início da adolescência, ele pegava briga com as pessoas, ele era forte e ia lá, era muito corajoso e tal. O que fizeram com ele? Pegaram o moleque de 18 anos e viram, esse moleque aqui, ele é briguento, ele é assim, ele é forte e tal. Mete ele no exército. Pronto, pegou o moleque e meteu ele no exército. E no exército brasileiro, que era na época uma instituição, né? Ele foi ascendendo patente a patente e a vida dele foi melhorando. E muitas outras pessoas tiveram uma vida parecida, né? Às vezes por caminhos não militares, mas, chegava um cara de classe baixa, abria uma mercearia, abria uma lojinha qualquer, um negócio pra vender qualquer coisa, entendeu? Pegavam os caraminguá, um
um dinheirinho que tava guardado e abria um negocinho simples e o cara conseguia prosperar, ia prosperando, ia melhorando de vida, melhorava a vida dos seus familiares. Aí a próxima geração já tinha mais estudo, a próxima geração já fazia uma graduação, já tinha um curso superior, já ia, né, aos poucos ali melhorando de vida e os netos já tinham uma vida mais confortável. Isso aconteceu com muitas e muitas famílias brasileiras nas últimas décadas, mas hoje é muito difícil. Hoje está muito difícil isso acontecer. Então, pela dificuldade imensa de você furar a desigualdade social reinante no Brasil, que é, assim, acachapante, né, e que é muito rígida, está cada vez mais rígida, as pessoas não têm perspectiva. E aí, quando não tem perspectiva, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ficar 30 anos com subempregos ou empregos temporários, né, bicos e tal. Aí vai ficar desempregado crônico, às vezes arranja um emprego, mas também o emprego paga muito mal, tudo tá muito caro, aí o cara não consegue ter uma casa, aí quando ele vai morar numa favela, porque ele não consegue morar em nenhum outro lugar. Aí na favela ele está submetido a índices de criminalidade absurdos, que não existiam, veja, que não existiam há 50, 60 anos atrás, porque a criminalidade brasileira aumentou demais nas últimas décadas, né? Todo mundo sabe que há 60, 70 anos atrás, na época que os seus avós eram jovens, o Brasil não era tão perigoso quanto é hoje. As pessoas podiam sair na rua, voltar, sair de noite. Tinha crime, óbvio, mas não era do jeito que estava. Então essa pessoa, ela entra num ambiente de profunda criminalidade, ela não tem muito o que fazer e ela vai ficando ali e vai perdendo a vida dela daquele jeito. Quando você tem este cenário, a gente entende bem por que que as pessoas se comportam da forma que a gente viu. Por que que a mulher fica lá gritando, Bolsa Família, 25 anos, bababá, bababá, lelelelelele. A pessoa tá ali porque é isso que ela é isso que ela tem pra, sabe, se regozijar, digamos assim. Ela está se regozijando com isso. É um auxílio que o governo dá a ela e ela fica feliz porque ela tá mais de 20 anos nesse auxílio e fica lá dançando e gritando e tal. Além de tudo isso, é um povo, também o povo brasileiro, que foi muito, fora as dificuldades materiais, que foi muito relegado, foi muito deixado a uma aculturação brutal, A cultura brasileira hoje, ela praticamente morreu. Outro dia, na live de sexta-feira que eu fiz com a Ana, eu falei sobre isso, que é um tema que eu já venho falando há mais tempo, algumas vezes eu falo isso, Guilherme, que a cultura brasileira não existe mais, praticamente, a alta cultura brasileira. Então a gente não tem mais nomes como Drummond, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Guimarães. Esses caras todos passaram. A cultura brasileira hoje é muito pobre, né? As figuras que são famosas aí, que estão no show business com essa Virgínia, não são pessoas que estão aí agregando absolutamente nada. Não tem absolutamente nada que essas pessoas possam agregar de positivo no Brasil. Essa é a dura realidade. E tamo aí. E é triste ver o que está acontecendo. Tem mais alguma coisa interessante dessa CPI pra gente... Antes da CPI, tá. Olha só que coisa maravilhosa. Essa mulher que eu acabei de mostrar o vídeo, dá uma olhadinha nisso aqui. Nossa, lá vem. Ela é uma influenciadora e ela divulga... Peraí. Ela não é uma cidadã, ela é uma influenciadora dessas coisas. Então, eu não sei se ela é uma cidadã e ficou famosa... depois disso aí, se tornou influenciadora. Não, influenciadora Rose do Bronze. Ok, vamos ver Rose do Bronze divulgando a aposta. Bolsa Família! Tá, isso aí é o vídeo que eu li. Aqui, ó. Depositei 80 aqui, vou jogar de 3,50, ó. Vambora. Sai de novo, vambora. Tem que entrar agora, ó. Vai. Eita, Xuxa! Pois é, isso é o suco, é o resumo de tudo. Sinceramente. Por isso que eu falei, essas bets deveriam ser... Mas ninguém vai proibir isso aí. Ninguém vai proibir. Aliás, a CPI, qual é o objetivo da CPI? Você sabe exatamente o que a CPI tá querendo? O que tá escrito é investigar a influência das casas de apostas na vida financeira das famílias brasileiras. Assim, o mote da CPI parece ser interessante. Foi uma CPI pedida pelas esquerdas, não é isso? A esquerda que pediu. Então, mas aí eu não entendo qual que é o objetivo, o que eles vão fazer, porque tempo atrás isso aí eles regulamentaram algumas casas de apostas, eles vão fazer o que agora? Vão proibir? Não sei qual que é o objetivo. Essa que seria a grande pergunta, né? O que as pessoas querem com uma CPI como essa? O que eles vão fazer exatamente? Eu acho difícil que o Brasil proíba essas coisas. Eu não vejo isso aí, sinceramente, indo pra frente. Até porque você sabe que qualquer um
um que proibisse isso seria taxado como um cara muito impopular, né? Ele seria muito impopular, muito impopular. Se chegasse um político e conseguisse proibir, ele seria muito popular. Porque o próprio povo ia ficar puto. O povo ia dizer, tirou aqui a minha chance de eu ganhar dinheiro, pô, eu tava apostando, gostava de jogar no tigrinho, agora não tem meu tigrinho, não sei o quê. Ia ser uma treta, ia ser uma confusão. Mas assim, é preciso ter coragem para fazer as coisas, né? E por isso, novamente, quem é que está propondo coisas para o Brasil? Quem está propondo coisas para o Brasil? Ó, é este movimento aqui. Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Como eu disse, eu espero mesmo que alguém um dia consiga proibir essas coisas. Acho que teremos uma pequena esperança, Guilherme, em 2026, porque em 2026, como eu acredito que o PT não vai ganhar essa eleição em 2026, tô sentindo que o PT não está indo bem, acho que o PT vai perder em 2026, e acho que o nome de 2026 será um nome de centro, uma figura muito aglutinadora, de centro-direita, provavelmente será o Tarcísio, e a gente tem uma chance de forçar o debate público nessa direção. Por exemplo, seria fantástico a gente ver um candidato da missão que chegasse lá no meio do debate público e falasse disso. Chegasse, pô, vocês estão debatendo essas coisas todas, tá tudo muito lindo, saúde, blá blá blá, mas a população brasileira está perdendo seu dinheiro por causa de bet. Vai deixar isso acontecer? Vai continuar desse jeito? Acho que se o cara chegasse, colocasse isso teria um poder de começar a pautar o debate público brasileiro, porque tem que ser pautado, sabe? Tem que ser pautado. Essas proibições, elas são básicas. O Brasil tem problemas de uma tal ordem, de uma tal profundidade, que a gente tem que fazer um movimento que é duplo. Ao mesmo tempo que a gente reeduca a população brasileira, você faz um movimento de base para forçar uma reeducação da população, baseada, em minha opinião, não em tantas teorias pedagógicas e sabe, questões de filigranas, minúcias de educação. Não acho que seja esse o caso. A gente tem que impor novamente a ordem nas escolas. O que mais as escolas carecem no Brasil é de ordem. Elas precisam de ordem. Você não pode ter um ambiente onde o professor fala e o aluno grita com o professor. Onde o professor fala e o aluno tá jogando bolinha de papel, onde ele tá vendo celular. Por exemplo, proibiram o celular agora. Eu vi essa notícia. Proibiram o celular, acho que foi no Rio de Janeiro que proibiu, e já teve uma consequência. Aumentou a quantidade de pessoas que foram para bibliotecas, que estão indo a bibliotecas. A quantidade de estudantes que está indo para a biblioteca aumentou porque foi proibido o celular. Eu acho que foi no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de conduta, de você proibir, restabelecer a ordem, restabelecer a disciplina, alterar o estatuto da criança e do adolescente. Eu sempre converso com o professor Paulo Cruz e ele me diz que um dos problemas da educação brasileira é o ECA. O ECA trava muito a mão dos professores. Tem um colega meu também, que eu faço alemão com ele, que ele é coordenador pedagógico, professor e tal, e ele me disse que é muito, muito, muito difícil hoje um professor reprovar um aluno. É muito difícil reprovar um aluno, porque tem todo um protocolo que você tem que seguir, protocolo bastante complexo. Então, para você chegar a reprovar o aluno é praticamente inviável, né? Você tem que falar com os pais, tem que ir... Tem até uma regra que diz que o professor tem que ir à casa do aluno. Ele tem que ir até a casa do aluno para tentar fazer com que o aluno assista. Então, é muito difícil você reprovar alguém hoje. Isso significa que as pessoas, elas estão saindo do ensino médio público com completa ignorância sobre qualquer assunto. Elas mal sabem escrever. Eu, por exemplo, fui professor substituto durante um período muito curto. Não foi substituto, não. Eu fui professor em estágio. Foi um estágio da UFBA, em que eu ensinei um colégio público lá de Salvador. E aí eu vi a situação. E não era a situação de hoje, não. Era a situação de mais de 10 anos atrás. Há mais de 10 anos atrás, o colégio público em Salvador que eu ensinei já era completamente assim. Era um lugar que não formava ninguém. Os alunos tinham dificuldade, minha gente. Eles tinham dificuldade de escrever. Literalmente, eles tinham dificuldade de escrever. Muita dificuldade de escrever. Não era dificuldade de articular um texto ou pensar em razões para um texto. Era dificuldade material de escrever mesmo. De, sabe, fazer as letras eram meio que garranchos. Isso é um aluno do 2º ano científico. O que hoje corresponde, sei lá, 2º ano do ensino médio. O cara tava quase saindo do ensino médio. E ele tinha dificuldade, literalmente, de escrever. Então, quando se chega a esse ponto, aí você tem que refundar. Você tem que começar o negócio do zero mesmo. Tem que começar o negócio do zero.
E é por isso que a gente tá com os nossos planos que vocês conhecem. Professor, continuando a pauta da CPI... Os caras estão aqui me zoando. É verdade, eu era o aluno, não sei o quê. Eu não tô mentindo não, cara. Eu não estou mentindo. Pra mim foi chocante. Eu dei essas aulas, foi 4 meses que eu dei essas aulas. E realmente, alguns alunos tinham dificuldade real de escrever. Eles não conseguiam escrever direito. Eu via nas provas, que eu fazia prova aberta, sempre gostei de fazer prova aberta, e eu via as provas, o garrancho, o cara tendo, sabe, dificuldade, não escrevendo com facilidade as letras R, o A. Pô, assim, não tem condição. Não tem condição, isso tem que acabar. Mas diga. Continuando o assunto da CPI, a Virgínia, ela foi vestida desta maneira aqui. O que é isso? Na CPI. É um moletom com o rosto da filha dela, num estilo bem jovial, né? Ok. Um óculos. Ela foi com um copo Stanley gigantesco que ela chegou e já meteu na mesa que ela ia ficar ali. E aí, eu vi esse texto aqui, eu quero ver qual a opinião, o que você acha, se faz sentido ou não. Moletom com o rosto da filha, cabelo solto, óculos jovial, copo Stanley rosa. Virgínia Fonseca apareceu assim para depor na CPI das Bets. Um visual milimetricamente calculado para encarnar a pessoa da jovem despretensiosa, quase alheia à gravidade do tema. Ingênuo é quem acredita que foi espontâneo. Nada na imagem de alguém com milhões de contratos publicitários, envolvido em investigação de tamanha proporção, é por acaso. Certamente ela fez aí ela pegou um vestuário apropriado, né, pra ir na CPI. Mas o que me deixa assim é que a gente esteja discutindo essa mulher, cara. O que essa mulher fez, velho? É a pauta do Senado Mas é Federal. isso, o que essa mulher fez? Quem é essa mulher? Você entende quando eu falo quem é essa mulher? Qual é a contribuição que essa mulher deu ao Brasil? O que essa mulher fez de bom? Por que que esta mulher tem 50 milhões de seguidores? Ela é uma grande atleta? Ela é uma grande cientista? Ela foi uma grande governadora de estado? O que ela fez assim de notável? Pra dizer, pô, agora você tem uma pessoa famosa, tal, que fez alguma coisa. Mesmo, eu não tô falando que tem que ser na cultura erudita, não. Pode ser na cultura popular. Beleza, por exemplo, a gente fala do Neymar, e eu acho que o Neymar, enquanto figura pessoal, não é uma boa figura, mas ele foi um grande jogador. Ele joga bola. Beleza, o cara é famoso por isso. E essa mulher fez o quê, pô? Aí eu perguntei quem ela era. Falei, cara, não, porque ela foi mulher do Leonardo, ela tem um canal de maquiagem, ela é gata. Tá, beleza. E aí, é por isso que vira uma pessoa famosa que pode opinar sobre as coisas e tentar influenciar os seus seguidores a gastar o dinheiro com bets. Enfim, isso é patético. E aí, professor, agora começa a parte boa. Agora começa a parte boa. Os piores momentos, os melhores momentos, né? Olha, já começa por essa imagem aqui, o sorriso de orelha a orelha, prestando depoimento numa CPI. Então a imagem ela tá com uma cara estranha aí, né? Cara com o Mas seu tudo bem, tá distorcido. Copão de 5 metros Stanley na mesa aqui do Senado. Então, vamos continuar. Isso aqui é muito bom, cara. Começa pela chegada dela. Virgínia chegando na audiência com o moletom da Maria Flor, copo Stanley combinando e cumprimentando todo mundo. Tal qual uma influenciadora mesmo. Tudo bem? Prazer. Virgínia, obrigada. Copão na mesa. Vocês estão emocionados dizendo que a mulher é gata, é maravilhosa. Ela é bonita, mas também não é nem nada demais. Não é nem tipo a mulher mais bonita do mundo. A dispensa da leitura e aprovação das atas. A Erika Hilton é muito mais bonita. 15ª e 16ª. Com certeza. Reuniões. Eu ouvi risadas aqui. Que aprovam. Não sei que absurdo que eu falei. Olha só. Todos Essa aqui foi a primeira fala dela na CPI, dá uma olhada. Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que eu vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Bora pra Muito bom isso aí. Que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima, é isso aí. É isso aí, bora pra cima. Aqui ela não conseguindo entender uma pergunta bem simples. O que o cara pergunta? Vamos dar uma olhadinha. Tô até com medo, daqui a pouco eu não entendo também, vai dizer que eu sou burro. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não consegui entender.
Tipo. Eu acho que o que pegou ela foi o mitigar efeitos negativos. O mitigar, ela... Mitigar... É diminuir, é reduzir, é menos. Menos. Mitigar. Ai, Deus. O cara interpretando pra ela. A senhora tem reflexão? Aqui bora pra cima. A grande atuação da Soraya Tronic, que ela pegou a Virgínia no pulo com as contas falsas, porque o professor sabe que eles usam contas falsas pra fazer aqueles videozinhos ali pra mostrar pros seguidores, né? Em que a senhora aparece jogando, foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Salve, Daniel! Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que... Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles jogam. Zé, fiquei na dúvida aqui. Não, onde eu jogo é o que eles jogam. Tá, quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais? Sim, na mesma plataforma. Ok. Você perguntou não, sabe o que é? É a demo. É a demonstração. Eu posso te ajudar? Mano... Ai, meu Deus. Ai, Jesus. É conta demonstração de publicidade. Ai, isso é o Senado brasileiro. Essa pantomima, essa farsa ridícula. Sinceramente. Tem mais. Tem mais? Opa. Bora. Ela pediu Vamos lá. Pediu um momento pra ela falar que ela acredita na justiça. Ah, claro. Dá uma pausa aí. Deus sempre está aí. Não, assim, não tem palavra que se ouve mais. Posso te falar um negócio? Que eu acredito muito na justiça de Deus. Eu não acredito que eu estou onde eu estou à toa. Então, pode falar o que quiser de mim. É isso aí. Deus está preocupado com os seus 50 milhões. Os milhões que você tira das pessoas pobres. Deus olha assim, putz, eu tenho que fazer a minha filha, esta ovelha chamada Virgínia, se dá bem. Ela tem que enganar mais uns milhões de otários. Afinal de contas, Deus e Jesus Cristo estão muito preocupados com isso. Não há palavra no Brasil que mais se ouça da boca de picaretas, coaches, influenciadores vagabundos e toda sorte de escumalha, de ralé. Deus. Porque Deus, o pastor lá, o Mirim, tá lá falando de Deus. Porque Deus fez isso. Qualquer coach desses, Pablo Marçal, porque Deus. Agora, não, porque Deus que... Assim, a junção dessa linguagem protestante vulgarizada no Brasil com safadeza e maldade e enganação, picaretagem, é uma das coisas assim mais nojentas desse país. Sinceramente, é uma das coisas mais nojentas desse país. E isso, assim, todo mundo vê isso aí. Todo mundo vê isso aí. A maneira como as pessoas vão usando esses termos, né, bíblicos, porque Deus, porque o Evangelho, porque a palavra, porque Jesus, porque está comigo, não sei o que, papapá, porque... Qual é, gente? Qual foi? Jesus... Eu sou muçulmano, vou ter que ensinar cristianismo pra cristão agora? É isso que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar de cristianismo pra cristão? Jesus, senhores, não teve aonde encostar a cabeça. Não vou... Ó, o operador já tá dizendo pra eu ficar calmo. Não vou ficar calmo. Agora vai ter evangelismo pra cristãos vindo de um muçulmano. Que todos ouçam, porque isso, assim, isso serve pra Virgínia, pra Pablo Marçal, pra Pastor Mirim e pra tantos outros. Tantos milhões daqueles que são enganados porque que também querem, porque também tem isso. Não existe enganação pra quem não quer ser enganado. A enganação que se criou no Brasil é uma enganação de mão dupla. Ela vem do enganador e vem daqueles que querem ser enganados. É um conúbio, é como se fosse um casamento de duas formas diferentes de você ser perverso. Uma é a perversão do cara que só engana e outra é a perversão do cara que se deixa ser enganado porque quer acreditar em qualquer coisa e quer obter alguma vantagem e que no fundo
fundo, inveja essas pessoas e quer obter a mesma prosperidade econômica, a mesma grana que essas pessoas têm. Então essa é a lógica da enganação pseudo-religiosa no Brasil. Jesus, minha gente, Jesus não tinha aonde botar a cabeça. Ele era um homem pobre, ele era marceneiro. Jesus, quando fazia os seus milagres, isso está no Evangelho, eu não estou inventando, está no Evangelho. Muitos dos milagres de Jesus, ele nem sequer publicizava. Ele não publicizava. Ele não fazia um milagre espetáculo. O milagre, venham todos! Não era assim. Ele ia na casa de alguém e essa pessoa estava lá com uma filha, com um filho cego. Ele tocava essa pessoa e a pessoa enxergava. Era assim que ele fazia milagre. Então, falar de Jesus... Jesus não era moralista. Jesus não era hipócrita. Jesus não é um produto de marketing. Ele não é um marqueteiro, entendeu? Jesus não estava preocupado em quantos seguidores ele tinha. Ele tinha 12 seguidores principais. E a mensagem dele chegou no mundo inteiro. Então, assim, as pessoas deveriam ter vergonha de falar nas palavras cristianismo, Jesus e Deus. E elas não têm vergonha. Porque elas não acreditam no fundo. Eu não acho que elas acreditam de verdade. Elas não têm pudor. Há uma coisa que está faltando muito de verdade. É pudor. Pudor religioso, sabe? Você falar com sentimento real de reverência por aquilo. Jesus e Deus não estão preocupados em fazer que um coach tenha uma vida boa e ganhe milhões em cima dos outros. Isso não é o trabalho de Deus. Isso é o seu trabalho. O trabalho da pessoa que está ali ganhando a grana. O trabalho de Deus é purificar corações. É purificar almas. É conduzir as pessoas à verdade. É conduzir as pessoas à humildade, à mansidão, entendeu? À delicadeza de sentimentos. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus se encontra no sacrifício. O trabalho de Deus se encontra na dor, se encontra no sofrimento. Deus se manifesta, e isso está no Evangelho, está em toda a tradição cristã, inclusive protestante, porque há isso tudo na tradição protestante. Basta se ler os grandes reformadores do passado, você vai ver que está tudo lá. Deus se manifesta no pobre, no doente, no mendigo, no fraco, naquele que foi rejeitado e que se tornou pária na sociedade, no humilde. Como diz o Sermão da Montanha, Jesus falou, os últimos serão exaltados, eles serão os primeiros. É assim que o cristianismo funciona. A principal virtude do cristianismo é a caridade. Caridade não é a mesma coisa que prosperidade. Não é teologia da prosperidade. Ah, vamos aqui ganhar um dinheiro, botar no bolso. Aí, eu ganhei muita grana. Foi Deus. Deus está comigo, eu tô com ele. Valeu, fera. É meu brother, Deus. É o mano Deus. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Não é assim, não é essa relação que se tem com Deus. A relação que se tem com Deus é a relação de reverência do Criador de toda a realidade. E especificamente quanto à moral cristã, o teor da mensagem cristã que está nos evangelhos, esse é um teor da mansidão, é um teor da bondade, é um teor da humildade, é um teor que faz com que o cristão se ajoelhe perante os grandes do mundo e acolha os pequenos, que ele vá lá e acolha os menores. Essa é a atitude de Deus. E eu, sinceramente, acho que falta muito cristianismo real nessa galera toda, entendeu? Que fica falando isso aí toda hora e que só lembra de cristianismo para duas coisas. Ou tem moralismo hipócrita, que nem é o caso dela, que ela não é moralista, não deve ser e tal. Ou é essa coisa de, eu tô ganhando dinheiro, isso é um grande sinal, porque Deus abriu os caminhos da minha vida e coisa e tal. Isso é sinal de nada. Isso não é sinal de nada. Todas as pessoas que hoje estão bem, que são muito prósperas e tal, podem morrer e podem ir para o inferno, talvez. A gente não tem como saber. Nós não temos como saber porque os critérios de Deus não são critérios pecuniários. Deus não é fiscal da Receita Federal, tá olhando quanto é que você ganha para ele tirar uma grana. Não funciona deste jeito. Mesmo o dízimo que o fiel deve dar à igreja é para a igreja, no sentido mais nobre da palavra, para a eclésia, para a comunidade daqueles fiéis. Se o sacerdote toma esse dinheiro, aplica na igreja, cuida da igreja, com o espírito evangélico real, com humildade, com mansidão, com bondade, com generosidade, com caridade, aí sim você tem um dízimo bem aplicado. Do contrário, o que você tem é picaretagem e ladroagem e charlatanismo. É ficar sussurrando
sussurrando na cabeça de pessoas com a mente fraca para que essas pessoas deem grana para um monte de picaretas colocarem essa grana no bolso, fazerem as suas igrejas, que no fundo são bancos, essa é real, são bancos, se disseminarem Brasil afora e empobrecerem mais ainda a nossa população. Então é isso. Mas eu falo com uma indignação muito real. Isto de verdade me aborrece. Eu vejo essas coisas, eu vejo a mistura religião e esse tipo de discurso. É um negócio, cara, que me deixa... Eu fico muito irritado, de verdade. Toda essa picaretagem que envolve o nome de Deus, que tá tão associada ao Brasil atual, é um negócio nojento. É um negócio nojento. O Renan já falou isso, é a pura verdade. Existe um fenômeno sociológico, Guilherme, que é o seguinte. Há uma relação íntima e espúria entre um discurso protestante vulgarizado, que não é o discurso dos grandes reformadores, que não é o discurso protestante real. E assim, a maior parte das igrejas protestantes no Brasil é séria. Tem muitas e muitas pessoas sérias nas igrejas protestantes, tanto pastores quanto fiéis. É assim que é. As pessoas estão ali buscando o alimento espiritual. Mas tem também a igreja business, a igreja do mercado, a igreja do marketing. E isso é uma coisa muito perigosa, até para aquelas pessoas que são sinceras. Porque sabe o que acontece muitas vezes, Guilherme? São coisas que acontecem muitas vezes. E o Caio Fábio fala desse processo, e é um processo real, que acontece mesmo. O cara é um pastor, e aí ele começa a trilhar o caminho dele. E aí ele vai trilhando, e aí o cara tem uma boa oratória, ele fala muito bem, ele é um cara eloquente, ele entende do evangelho, entende da Bíblia, e com isso ele vai angariando novos seguidores. As pessoas vão chegando, vão entrando na igreja, a igreja do cara fica cheia, aí depois o cara abre uma segunda igreja, aí a segunda igreja fica cheia, aí ele abre uma quinta igreja, aí a quinta igreja fica cheia. Aí este cara que começa a jornada dele como uma pessoa boa, como uma pessoa com sentimentos cristãos reais, esse cara vai sendo pervertido no processo. Ele vai se maculando mesmo, ele vai se pervertendo, porque ele começa a achar que ele tem um favor especial de Deus, porque ele conseguiu aquilo, e ele começa a transferir esse favor pra ele começa a se tornar soberbo, ele cai pela supérbia, pela arrogância espiritual. Ele começa a achar que ele é o grande cara, e quando na verdade o grande cara é Jesus. Ele tem apenas um dom da eloquência, nada demais, e a eloquência trouxe pessoas, nada demais, não tem nada de especial, nada de incrível, oh meu Deus, nada disso. E aí esse cara começa a entrar nessa lógica, e aí vem a lógica administrativa. Ah, mas a gente precisa crescer, mas tem 5 igrejas, agora a gente tem que ir pra 10 igrejas, agora a gente tem que fundar isso, tem que fazer isso, vamos fazer o marketing, aí tem que ter o marketing, aí cria o marketing. Não, agora é a campanha da igreja, agora é o grupo de jovens que vai fazer tal coisa, e aí tem o marketing XYZ, e daqui a pouco o cara tá numa igreja que é um mercado. Ele perverteu o significado original do cristianismo porque virou um mercado, virou um marketing, um business, virou aquilo que se tem muito em venda de produto. Cartu gostava de vender Herbalife. Virou como é que se chama? A palavra não é pirâmide. Quando você tem um negócio que... O marketing multinível. Virou um marketing multinível. Aí daqui a pouco o cara tá sendo exaltado como apóstolo. Ah, não, porque o apóstolo, aí tem os pastores, aí tem os bispos, aí tem os obreiros, aí vira toda uma hierarquia de gente que tem que aprender o traquejo pra ser um bom pastor. E aí vira isso, vira um grande negócio em que a espiritualidade real que existia lá no início, se perdeu completamente. O cara já não tem mais essa espiritualidade. E agora ele tem que tocar o negócio. Porque o negócio está funcionando por si só. O negócio se autoalimenta. Tem um monte de famílias que estão ligadas àquele negócio. Tem um monte de pastor que vive daquele dinheiro do dízimo, que é transferido para os pastores também, né? Tem, sei lá, uma editora de livros religiosos. Essa editora tem que vender. Aí você tem que fazer as coisas para a editora vender. Porque a editora precisa... Aí começa a vir uma lógica completamente mundana em que o discurso religioso vai se adaptando às necessidades mundanas. Este é o caminho do diabo. Este é o caminho do diabo, do Satanás, do inimigo. É o caminho que derruba as pessoas na sua jornada da fé. E eu sinto que isso acontece muitas vezes e é preciso evitar, é preciso sair disso. Eu, sinceramente, não sei como é que vai sair disso. E eu não sei como as igrejas protestantes, que são sérias, vão conter isso que a gente vê, porque, assim, também é algo, nós temos que ter isso em vista, que é humilhante para
pro protestantismo brasileiro. É humilhante pro protestantismo brasileiro ver o pastor Mirim. Ah, mas o pastor Mirim é uma exceção. Tá, mas é uma exceção que é famosa. E é triste que ele seja famoso. É triste que ele tenha tantos seguidores. É triste que as pessoas vão pra igreja desse pivete e fiquem lá achando que ele tá tendo um dom evangélico. Pois é uma mentira grotesca. Então, as igrejas protestantes também terão essa dificuldade. Como nós vamos fazer pra limpar o nosso terreno de tantas contrafações e estabelecer o verdadeiro espírito cristão? Mas enfim, vamos seguir. Entende que precisa ser melhorada essa legislação? Ou acha que é o suficiente o que tá aí? Eu acho que se for melhorar, tudo que é pra melhorar, tá? A gente tá aí agregando sempre. Eu comecei há um tempo atrás, era de outro jeito. Tudo que é pra melhorar é pra melhorar. Sempre quando passa mais coisa, eu falo mais e tô sempre aberta. O que for pra melhorar, é só mandar pra mim que eu faço do jeito que tiver que ser feito. É isso aí, bora pra cima. Bora pra cima. O que for pra melhorar é com ela. É só melhorar. Ela tá ganhando dinheiro. Melhorando e mantendo o dinheiro dela, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe por que tá tudo certo? Porque Deus quer, tá ligado? É só mandar pra ela. E pra Deus. Esse aqui é demais, cara. Ela mata no peito e Deus segura a bola e joga de novo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Se fosse liberado divulgar drogas, você divulgaria? Não, porque eu sou contra as drogas. Pronto. É drogas isso. Se fossem liberadas, você faria propaganda de drogas? Maconha, cocaína, crack e outras coisas? Não, porque são drogas, mas... Mas se fosse liberado, agora mesmo, o Barroso... Não, mas eu não sou a favor de drogas. Eu não uso drogas, então eu não sou a favor, então eu não faria. Obrigado. Você acha que a publicidade das bets, das apostas, deveria ser melhor disciplinada e ter maiores restrições à publicidade? Então, eu não entendo essa parte, igual o meu trabalho é fazer publicidade, e o que os senhores falarem pra gente fazer é o que eu vou fazer. Então, se o senhor falar que eu tenho que falar mais coisas, alertar ainda mais, e como fazer isso, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. É isso aí, bora pra cima. Bora pra cima. Virgínia com Deus, ninguém segura. O talento da Virgínia é raro. Caraca, tem muito corte, cara. Pelo amor de Deus, olha isso. Tá. É o seguinte, dando contexto aí pra uma galera que deve estar em outro mundo, vocês sabem que o Thiago Braga, basicamente, ele implementou o platô de crescimento dos comunistas no YouTube, com aqueles 2 vídeos lá que ele refutou o Gaio Fato. E aí, a partir daquele momento, os comunistas começaram, os webcomunistas, né, Ian Neves, Humberto, começaram a gravar vídeos sem cessar a respeito do Thiago Braga. E o Thiago Braga lançou um livro chamado, se eu não me engano, Mitologia Soviética. Exato. Exatamente. E aí, acho que o Jones Manuel, o Gaio Fato, eles foram no Inteligência Limitada e eles começaram a falar mal do livro do Gaio Fato e tudo mais. E desafiaram ele pra um debate. Basicamente, desafiaram ele pra um debate. E ele escreveu uma redação no seu Twitter, um texto absurdamente longo, tá? Deixa eu ver aceitando basicamente o debate. Mas ele vai pro debate. Quando é que o debate vai rolar? Não, eu acho que agora já era. Ok, não vai mais? Agora eu acho que já era. Mas ele basicamente... Não, como assim já era? Ele não vai pro debate? Não vai porque... Então, é o que a gente vai explicar nessa treta. Ok. Entendeu? Qual que foi a treta. Okay. Então, basicamente, ele postou isso aqui, acho que todos vocês viram, né? Esse texto aqui em que ele aceita o debate. Ele aceitou sobre o Pacto Nazi-Soviético. Famoso Pacto Nazi-Soviético. Exatamente, né? E aí, beleza. Ele aceitou aqui o Jones Manuel, que é o boa tarde. Gostaria de informar a todos que Thiago Braga está correndo o debate. Desde segunda-feira que não responde mais a produção da Inteligência Limitada. Ele escolheu a data, local, horário, formato e tema do debate e agora simplesmente não responde mais faz uma semana. Lembrando que foram eles que desafiaram o Thiago Braga. E teria 2 pessoas contra o cara, né? Exato, um negócio meio desproporcional isso aí. Não, mas que foi uma das condições do Thiago. Ele queria que fossem 2 pessoas? Ele falou que os 2 são muito fracos no engajamento. Caramba, o cara tá galudão mesmo, hein? Só vale a pena se for os 2 juntos. Aí o Jones aceitou aqui o debate e tudo mais. Aí, a gente vai ver agora o vídeo que o Jones gravou após uns dias que o debate foi aceito, né? A gente vai ver aqui qual que foi a narrativa do Jones Manuel pro Thiago Braga ter fugido. Vejamos. Esse vídeo. Muita gente, assim que viu o post do Thiago no Twitter, falou assim: Jones, esse bicho vai correr. Esse bicho não vai sustentar.
esse bicho tá com medo, e por aí vai. E aí eu peguei o texto dele no Twitter, chamando pro debate. E já gravei um vídeo pra deixar gravado, né? Porque ele poderia apagar o texto, ele poderia mudar de ideia e também porque ele poderia fazer uma malícia. Qual é a malícia? Veja, eu não sou um desocupado, né? Eu trabalho, eu milito, eu escrevo, tenho um portal de notícias, eu gravo vídeo, eu faço doutorado, eu tenho família, eu pratico Muay Thai, né? E por aí vai. Enfim, eu tenho minhas obrigações. Ele quer chegar aonde? Eu imaginei que o Thiago... Vamos ouvir. O Thiago ia fazer o seguinte: vamos fazer o debate, eu posso na semana que vem. Pode não, então tá cancelado. Eu imaginei isso. Então eu gravei um vídeo já dizendo o seguinte: vamos fazer o debate em junho ou em julho, qualquer data que você quiser. Maio, eu não posso. Por que eu não posso em maio, gente? Tem uma aula do doutorado, né? E assim, eu moro em Recife, faço doutorado em Alagoas, na UFAL. São 8 horas, né? Em carro. 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar. Então, se vocês terem uma ideia, 8 horas. Toda semana eu faço 8 horas de carro num dia. Eu não vou dizer qual é o dia. Eu vou pra aula, que eu não fico explanando esse tipo de coisa pra preparar café, pra preparar marmita, não sei o quê, 4 horas e meia pra chegar em Alagoas, assisto aula. Por que ele fez doutorado na UFAL e não na própria UFPE? Enfim, só curiosidade mesmo. Aí aqui ele vai falar a baita rotina que ele tem, eu vou dar umas puladinhas aqui. 4 horas, que vem, vou estar em Minas, e por aí vem as coisas. Ele faz um monte de coisa, ele é um cara muito ocupado. Então eu falei assim, junho, tá mais de boa, porque junho normalmente eu deixo... Junho, ele desafiou o debate com o Thiago Braga. Pra junho. Exato, ele desafiou mês passado, mais ou menos, e agora ele quer pra junho. O Thiago Braga queria pra maio, ou seja, esse mês agora. Entendeu? Ok, mas aí é pra ir pra junho. Ele quer que vá pra junho. Deixa a agenda mais livre. Por quê? São João e aniversário da minha esposa, né? Aí aqui ele falou que não quer junho, porque tem São João, aniversário da esposa dele e tal. Ok. E no aniversário da minha esposa tem a semana espacial, né? Eu já tô difícil, né? Mano, vai mostrar mentir publicamente. Aí eu vou falar com o Vilela. Vamos. Vou dizer assim, Vilela, Thiago tá mentindo, eu quero autorização pra mostrar os prints. Corto o nome da produtora de inteligência limitada, corta a foto dela e quero autorização pra mostrar os prints, porque o Thiago tá mentindo, né? E aí não dá pra deixar ele mentir em público, perfeito? Agora eu não estou falando com o Thiago Braga, quem está falando é a produtora de inteligência limitada. E aí ela mandou uma mensagem no dia que saiu meu vídeo, né? Meu vídeo saiu cedinho, acho que era meio-dia, e aí ela mandou: Oi, Jones, tudo bom? O Vilela contou que você aceitou o debate com o Thiago, certo? Queria ver qual seria a melhor data, porque daí vamos pegar um estúdio no Rio. Aí presta atenção, Thiago Braga exigiu que o debate fosse no Rio, não quer que seja em São Paulo. Aí foi que eu disse, beleza, fazer, no Rio. Aí ele quer debater em casa, bichinho, não quer trabalho não. Aí eu respondi salve, falei o nome dela, boa tarde. Aí coloquei, em junho as melhores datas seriam da semana do dia 16 até dia 20, qualquer dia. Da semana do dia 23 até o dia 26, qualquer dia. Em julho, da semana do dia 7 ao dia 11, qualquer dia. Da semana do dia 14 ao dia 18, qualquer dia. As melhores datas em junho e julho. Aí o Thiago Braga responde à produtora de inteligência limitada: junho e julho, nessas datas, estarei realizando avaliação e fechamento de semestre na universidade. Olha que conversa. Agosto e setembro tenho viagens e trabalho no exterior. Aí ela manda: Oi, o Thiago respondeu: Você acha que é possível final de maio? Veja, final de maio. Aí eu respondo: Não, já tem um debate marcado em maio, além de aula, doutorado e palestra pelo Brasil. Ele passa junho inteiro viajando, não tem uma data na primeira semana de junho para que possamos usar, por exemplo, dia 2 de junho, uma segunda... Uma coisa básica, eu não sei os termos e detalhes de acerto de data desse debate aí, eu não estou por dentro desse debate, então prefiro fazer comentários muito cautelosos a respeito de datas de debates alheios que não são da minha alçada. Mas não seria absurdo que um professor, eu acho que o Thiago é um professor universitário, né? Faculdade privada, acredito que sim. Não seria absurdo que um professor tivesse dificuldade de fazer fechamento das coisas no semestre em que você, quer dizer, no mês que você fecha o semestre, viu? Porque tem um monte de coisa mesmo, você tem que corrigir tudo e fazer prova e não sei o que, e papapá. Às vezes o cara não quer ficar pensando no assunto e obviamente ele vai ter que se preparar bastante para esse debate, até porque é um debate contra duas pessoas. E sobre um tema complexo, né, a história do Pacto Germano-Soviético, então, assim, eu não vejo como uma mentira. Ainda mais que o cara falou que ia ser final de maio. Mas vá, siga aí. Estou especulando. Segunda-feira é começo do mês, quase maio. Aí ele responde à produtora de inteligência limitada e ela me encaminha a mensagem: No início de junho já estou nos últimos dias de aula para avaliação. Mas vamos lá. Aí
Aí eu respondo, falo o nome dela e digo, objetivamente, o que Thiago tá dizendo é que se o debate não for em maio, não vai mais rolar. Porque não pode em junho, julho, agosto e setembro. Deu uma desgraça. Só resta opção de jogar para outubro ou não fazer nesses termos. Res, né? RS. Vou falar com o Gustavo Gaiofato, para ver se arrumamos uma data em maio, mas adianto que não tenho flexibilidade muito não. A data desenrolada em maio, ele vai ter que topar. Se realmente quiser debater e não usar a questão de datas como desculpa para cancelar, como eu esperava que ele faria, né? Aí eu encaminho isso pra ela. Aí veja, Thiago Braga inicialmente queria em maio. Aí eu disse, vou arrumar uma data em maio. Aí, como é que ele responde? Presta atenção. Qualquer dia até dia 16 de maio. De segunda a sexta, manhã ou tarde. Manhã ou tarde. Nem pode ser muito. É um palhaço, né? Estou lançando o segundo livro também no próximo semestre. Aí eu mandei uma mensagem muito longa, que é o seguinte. Oi, falei o nome dela. Sim, vamos resumir esse negócio. Eu tô com preguiça de ver esse... Calma, são informações importantes. O cara tá me forçando a ver detalhes sobre esse debate. Eu acho que você está fazendo isso só porque você é um Nada disso. Ah, você é um enrustido. Calma. Aí você tá vindo com esse papo. E a conversa na segunda-feira passada, quando eu lancei meu vídeo. Lancei um vídeo explicando como será o debate. No vídeo eu falei que não poderia em maio. Tenho aulas de doutorado, tenho atividades em 6 estados e tenho 2 debates já marcados. Thiago escolheu o estado. Eu tô ficando cansado só vendo a agenda do debate de 2. Eu e Gustavo contra ele. E está escolhendo o mês. Ele tá escolhendo tudo, né? Ele basicamente está escolhendo tudo. E eu dizendo sim pra tudo, para o debate acontecer. Mas tem uma coisa que não abre mão. É impossível realizar o debate até o dia 16 de maio. Tô com a agenda lotada de compromissos e ele sabe disso. Eu falei no vídeo de hoje. Para maio, eu consigo fazer dia 31 de maio. Né? 31 de maio. É no mês de maio, demanda inicial dele. Para qualquer dia também no começo de junho. Pode ser qualquer dia também no começo de junho. Ele colocar que só pode ser em maio e no máximo até dia 16 de maio, sabendo que eu não posso, é uma malícia pra cancelar o debate. Eu falei no meu vídeo que eu tinha viagem pro Mato Grosso do Sul, que eu tinha viagem pra São Paulo, que eu... Ele sabe disso, né? Veja. Aí, na quarta-feira, eu mandei o nome dela. O cara quer me torturar aqui na live. Calma. Tudo bem, Vamos lá, temos a resposta do Thiago. Preciso saber se o debate vai rolar ou não, para programar minha agenda. Aí ela responde, Jones, ele não respondeu mais, quarta-feira. Essa é a informação crucial. Ok. Tá? A informação crucial, depois de muitas informações não cruciais, é a que ele não respondeu até... Ou seja, o contexto é... Vamos lá, vamos recapitular. O contexto que eles querem definir a data, e o Thiago Braga falou até 16 de maio, o Jones disse que não pode ir em maio, porque ele tá ocupado, porque ele faz doutorado, porque ele faz 21 coisas. Calma. O Thiago Braga, quando viu os podcasts, ele falou, eu quero debate agora, é no próximo mês. Falou isso. O negócio é esse, bora. Os comunistas falaram, não, quero em junho, julho, lá pra longe. Ok. E aí, houve toda essa negociação com a produtora do Inteligência Limitada e tudo mais, tal, beleza. Aí, essa informação crucial que eu mostrei agora. O Jones falou que o Thiago Braga não respondeu à produtora, ou seja, sumiu, fugiu do debate. Isso é falso, é isso. O Thiago respondeu à produtora. Se o debate vai rolar ou não, para programar minha agenda. Aí ela responde, Jones, ele não respondeu mais, quarta-feira, viu? Quarta-feira, show. Inclusive, eu sou muito ruim de data no calendário. Quarta-feira, dia 30. Okay. Quarta-feira, dia 30. O cara não respondeu mais. Fala o nome dela. Espero que ele não tenha desistido do debate e não queira dizer. Como fazemos? Fala de novo com ele quando? Aí a produtora Inteligência Limitada responde. Mandei mensagem pra ele novamente. Mandei mensagem hoje de novo, mas não respondeu. Mandei mensagem agora de novo. Aí eu respondo, perfeito, muito obrigado. Aí ela responde, de nada, assim que ele responder, eu te aviso. Aí tô gravando esse vídeo na sexta-feira, de manhã. Aí na sexta-feira eu mando mensagem, falo o nome dela, bom dia. Novidade? Então assim, tô gravando esse vídeo na sexta-feira, né? Se daqui pra domingo, quando o vídeo for ao ar, tiver uma novidade, eu aviso pra vocês. Moral da história. Thiago Braga, não seja covarde. Não seja covarde. Você me desafiou pra um debate, você escolheu o estado, você escolheu o tema, você escolheu o formato do debate, porque muita gente... Ou seja, o Thiago Braga não respondeu até domingo, e aí o Jones e os comunistas cravaram que ele fugiu do debate, porque de quarta-feira... Mas ele não fugiu, haverá o debate, grande plot twist. E aí? Eita, nós, o cara tá aí de vaqueiro. Exatamente, aqui a resposta de vaqueiro e historiador Thiago Braga. Do Thiago Braga, ele responde a essas Agora só dê uma pausa. Sabe por que eu acho que às vezes fica tanta coisa assim? Os caras também fazer uma audiência aí, não? Nesse negócio. Eu vou, não vou. O operador vai entregar o suco. Vai entregar o suco agora. Vamos ver.
vaqueiro, historiador, destruidor dos comunistas, Thiago Braga. Vai lá. Começar com os chorões da vez aqui, galera. São esses dois comunistas aqui, ó. Gustavo Gaiofato, comunista de Osasco, um velho conhecido nosso, e esse soviético aqui de Xique-Xique, Bahia, Jones Manuel. Esses caras aqui já estão me atacando na internet há anos. Cada um deles já fez um monte de vídeos contra mim. Mas recentemente os dois fizeram uma pirraça das grandes depois da minha participação lá no Inteligência Limitada, divulgando meu livro e falando especificamente sobre o pacto nazi-soviético entre Hitler e Stalin. Fizeram vídeos de respostas, postaram ataques no X, me difamaram. E aí os dois tomaram a iniciativa de me chamarem pro debate. Inclusive esse rapaz aqui já tinha me chamado lá atrás. Depois da humilhação dos meus vídeos, eu aceitei. Mas depois ele disse que não queria vir debater. Agora, de novo, os ele dois debateu, o Caio Fato eu debateu, foi com... Isso assim a gente tem que fazer publicidade. Foi com o Renato e a Spectro. E outro carinha lá, o tal de Laconte, eu acho. O Caio Fato tava lá. Tava ele e mais duas minas comuna nesse debate. Eu não vi. Me disseram que a gente foi muito bem. Que Glenda e Renato foram muito bem. Então, não vi, não assisti, mas tem esse debate aí. Aceitei e falei pros dois virem juntos. Eles queriam jogar o debate pra frente, lá pra junho, julho, agosto, setembro. Eu falei que não, que eu queria que fosse logo, porque depois eu não podia e nem queria. E aí a produção do Vilela intermediou no dia 28 de abril. Só que no mesmo dia eles ficaram pulando fora, dizendo que não dava, que tinham aulas na faculdade. Os caras vivem de react e treta o dia inteiro. Aí ficaram arrumando desculpinha agora que eu aceitei, aulinha na faculdade. Só lembrando, galera, que foram eles que me chamaram pro debate, não eu. Se eles chamaram, eles tinham que aceitar fazer logo. Mas eles não aceitaram. Eu insisti. Falei que poderia escolher qualquer dia e hora até dia 16 de maio. E eu falei que a responsabilidade era deles, porque foram eles que me chamaram pro debate. Então eles que tinham que dar um jeito. E eles continuaram negando e começaram a tentar me provocar pra eu aceitar jogar pra frente. E aí, já que eles negaram todas as vezes que não iam fazer o debate até o dia 16, eu deixei claro pra produção do Vilela que meu assunto estava encerrado com eles. Isso tá claro aqui na mensagem que vocês podem ver agora. Depois de várias trocas de mensagens, eu dei aquele contato por encerrado, já que eles não cederam. Então, na quarta-feira, dia 30, pra comemorar o sucesso do meu livro e meus 20 anos de namoro com a minha esposa, a gente seguiu com a nossa viagem. Eu não levei o celular, inclusive eu fiz até um story no dia seguinte dessa conversa que eu tive com eles e peguei da minha esposa pra gravar aquele story. Olha aí. E só mais uma coisa, que meu celular deu ruim e eu roubei da Isa. Eu tenho que devolver. Tá o link aí pra você clicar e já ir direto pra Amazon. E galera, só isso. Valeu, beijo. E aí no dia... O celular dele quebrou. Por isso que ele não respondeu à produtora. Ok, mas aí não houve mentiras. Houve um desajuste. Calma, um desajuste. Um desajuste. Eu não sei, querido. Dá uma olhada. Vamos lá. Dia seguinte, dia 30, eu ainda fiz esse story aqui dizendo que eu tava indo viajar. Bom dia. Dei uma paradinha aqui agora na viagem, galera, só pra agradecer a vocês de verdade, sabe, por terem me colocado lá em primeiro lugar dos livros mais vendidos da Amazon. Sem palavras para agradecer por esse carinho. Os caras estão pedindo a arroba da esposa do cara, pô, vocês são um bando de filho da mãe. Os caras têm olheiros, eles viram meus stories, e aí o que eles fizeram? Entraram em contato de novo com a produção do Vilela, sabendo que eu tava sem contato por WhatsApp. E aí, como que eu soube que a produção tentou entrar em contato comigo novamente? Domingo, dia 4. Ainda em viagem, eu acessei o meu perfil e vi um monte de bot desses comunistas dizendo que eu tinha corrido do debate. Eles tinham feito um vídeo, inclusive. Olha como os caras só queriam circo mesmo. Arquitetaram tudo na minha ausência pra fazer esse circo aqui infantil. Quando eu encerrei a conversa com a Fabi no dia 28, eles não ficaram de me dar alguma resposta nos dias seguintes que eu tivesse que retornar novamente. Eles disseram que não fariam nos dias que eu disponibilizei pra fazer, então deixei claro que o assunto estava encerrado. Exatamente como eu disse na mensagem com a Fabi. Olha como que os caras estavam de má fé entre eles desde o início. E eu de boa, curtindo minha viagem em paz. Olha o e-mail aqui que eu mandei no dia 2 de maio pra minha gerente de parcerias da Insider. Ó. Estou sem telefone e WhatsApp desde terça-feira, dia 29. Esse e-mail foi dia 2 de maio. E o comunista fez o vídeo dia 4, domingo. Olha essa outra prova aqui do e-mail. Mas ele sabia que o cara tava off? Ele sabia porque ele postou no story dele, o Thiago Braga. Pelo celular da esposa. Ok. Entendeu? Dia 3. Eu estou em viagem e sem celular há vários dias. Por isso, acessei temporariamente meu e-mail pelo celular da minha esposa e vi seu e-mail. Tá vendo? Tudo bem transparente pra vocês. Eu não tava deixando de responder a produção do Vilela. E aqui tá a prova, transparente, antes deles fazerem essa acusação no dia 4, domingo. Inclusive, por que os comunistas não me mandaram um e-mail? Eu só vou contemplar o cara. Fato, tem meu e-mail. Aqui, ele me mandou um e-mail em 2023, quando ele queria fazer aquele debate. Mas eles estavam vendo que eu não tava respondendo, isso tava confortável pra eles. E aí, na minha ausência, eles aproveitaram. Ó a quantidade de postagens provocadores que o cara fez sobre o debate. Isso aqui é postura de moleque. Só que apareceu pra minha imagem. Vamos seguir e até agora eu só mostrei a ponta do iceberg final, pra vocês de como eles só queriam fazer circo e ganhar visibilidade com esse debate. Não tinha nada de debate sério ali. Pronto. Tão claro quanto dia pra vocês verem como o comunista é desonesto e falsificador. Eles chamaram pro debate, não aceitaram. Quando eu insisti que fosse logo, ainda bolaram um plano pra jogar contra mim. Mas como sempre, eles falham miseravelmente comigo. Esse vídeo aqui simplesmente não ia existir. Mas os caras fizeram um circo tão grande com um debate pra ganhar views que agora só me resta fazer o circo pegar fogo. Então agora vai ser uma excelente oportunidade pra fazer isso, os comunas estão entrando. E ainda divulgar o meu livro pra vocês, galera. Agora começa o espancamento, tá? Aqui, agora mitologia soviética, muito bem. Opinião pública, esse vídeo aqui vai ser mais uma derrota feia pro comunismo de novo. Então agora é o seguinte,
fiquem chorando aí com o debate, enquanto eu enterro o webcomunismo imundo de vocês. O público de vocês são só marionetes na mão de vocês. Toda treta com esses comunistas, galera, começa sempre porque comunista tem uma grande qualidade, além de ser falsificador. Invejoso. Essas são as duas grandes qualidades dos comunistas. Quer ver? Thiago Braga hoje tem um engajamento maior ou igual ao do Castanhari. E o vídeo do Castanhari foi... Agora aqui, enquanto eu gravo, o vídeo do Thiago Braga já deve ter passado em número de visualizações o vídeo do Castanhari. Mas além do Thiago Braga, tá gigante na internet. Por isso que o Henri Bugalho tá aqui explorando o nome dele. O Nando Moura já fez uns 10 vídeos com o nome dele. Tá todo mundo explorando o nome dele. Será que tá todo mundo explorando meu nome mesmo? Tá ligado que eu debati com o Henri Bugalho, né? E detalhe, você sabe dessa história aí. Ele fez um tomou vídeo um vareio feio, sobre coitado. o fujão do Thiago Braga, que fugiu do debate. Ah, é? Ele fez isso? Eu não cheguei a assistir, mas o vídeo tá lá, o título tá Ô, lá. meu irmãozinho, não façam essas coisas que aí vocês passam vergonha, né? Aí não dá. Mas vá, siga aí o Thiago. Será que tá todo mundo explorando meu nome mesmo? Deixa a audiência. Será que tá todo mundo explorando meu nome mesmo? Será que... Rapaz, é... tá estourado mesmo, hein? Mas além do Thiago Braga, tá gigante na internet. Por isso que o Henri Bugalho tá aqui explorando o nome dele. O Nando Moura já fez uns 10 vídeos com o nome dele. Tá todo mundo explorando o nome dele. Porque é assim que funciona o algoritmo divulga. Vamos fazer uma comparação de números aqui, que vocês vão entender porque esses caras são tão invejosos e tão desesperados comigo. É uma questão de matemática. E comunista você sabe que não gosta muito de matemática porque é uma ciência exata e não tem como distorcer. Então vamos começar dando uma olhada nos canais deles aqui pra gente ver o sucesso deles, ó. Aqui tem um vídeo dele falando sobre mim, inclusive, ó. As mentiras de Thiago Braga sobre a Revolução Russa. Quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental pra gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix tá aparecendo aqui como QR Code. Tá, até aqui é só o comunista pedindo dinheiro pro público. Um liberal reaça, safado, ceboso, chamado Thiago Braga. Ceboso? Eu tenho pele oleosa, cara. Imagina a quantidade de trabalhador ceboso assistindo esse vídeo. E você atacando a cebosidade deles assim, desse jeito. Você essa não foi uma boa piada. Camarada. Como que eu quase debato com um moleque desse aqui? Era só pra rolar porrada, só pode, né? Depois que eu aceitei o debate, fui ver os vídeos dos caras. Só ataques pessoais assim, ó. Agora a gente só vai se encontrar, sabe onde? Na Revolução, camarada. Mas vê se não perde tempo. Ficar fazendo fofoca da vida dos outros aí e bota o proletariado na rua. Lenin e Stalin teriam vergonha de você, soviético de chique-chique. Mas então, depois desse combo gratuito de afeto dele aqui comigo, eu fui dar uma olhada no canal dele no YouTube e tentar entender o porquê de tanto ódio assim. Aí é o seguinte, vamos de matemática aqui, ó. Ele já tá no YouTube, galera, há 8 anos e meio. Ele lançou quase 3 mil vídeos. E só agora que ele completou 400 mil seguidores. Isso dá uma média de 47 mil seguidores por ano só. Agora, olha só que bizarro isso aqui. Desses 3 mil vídeos do cara, ele só conseguiu passar de 100 mil visualizações em 32 deles só. De 3 mil, só 32 passou de 100 mil visualizações. E desses 32, o que tem mais views tem 430 mil. Sabe o que isso significa? O cara é um completo fracassado em atingir o próprio público dele. Com essas visualizações aqui... Poxa, com o meu Instagram de 11 mil pessoas, eu me sinto um pouco mogado. Siga, doutor. É ficar girando na própria bolha. Eu vou ver porque pessoas que têm 100 mil... Os caras estão girando em círculos há anos. Até eu seria puro ódio se eu fosse tão ruim assim. Agora vamos pro outro comum aqui. Que você vai comentar... Agora é o momento! Você vai comentar sobre os comunistas. Vou! Vamos comentar sobre você vai desafiá-los pra um debate. Eu? Eu vou desafiar todos simultaneamente. Você sabe aquelas simultâneas de xadrez que os grandes mestres fazem? E aí tem, tipo, um monte de enxadrez. Vou fazer isso, eu e o Guto. Bota todos os comunistas. 30 comunistas, eu sento no meio. Vamos debater o quê? Todos os assuntos. Acabou. É um magister medieval. Você vai debater levante capitalismo contra socialismo. Vai ser esse o tema. Mas aí eu vou atacar o capitalismo. E tá 5 anos no YouTube, com mais de 1000 vídeos, 1,3 mil vídeos, com 370 mil inscritos, que dá uma média de 74 mil seguidores por ano. Tá até um pouco melhor do que o Nós, o Povo Soviético aí. Inclusive descobri que esse é o cara do meme Nós, o Povo Soviético, que vocês tanto falam. Os caras mal chegam a 30 mil visualizações em média por vídeo. Isso aqui só significa uma coisa: fracasso de público completo. E a gente que tá na internet, a gente só tem um interesse: atingir o público com o nosso conteúdo. Senão a gente vai fazer outra coisa, não ficar na internet. E vamos lembrar que o conteúdo desses caras é treta o tempo todo, react em cima dos outros, fala de PT, Bolsonaro, é só lixo gatilhado o dia inteiro, galera. Mas além do Thiago Braga, tá gigante na internet, por isso que o Henri Bugalho tá aqui explorando o nome dele, o Nando Moura já fez uns 10 vídeos com o nome dele, tá todo mundo explorando o nome dele. Agora vamos fazer uma comparação rápida aqui pra vocês entenderem qual que é o problema comigo. Vamos dar uma olhada então nos meus dois canais aqui. Primeiro, Brasão de Armas. Eu tenho 852 mil inscritos em 3 anos e meio de canal, com apenas bizarro, 102 vídeos. Isso dá uma média de 243 mil seguidores por ano. E dos meus 102 vídeos, 102 tem mais de 100 mil visualizações.
E 29 deles têm mais de 600 mil visualizações. E os vídeos do comunismo estão entre os mais assistidos. Agora vamos pro Império ZD. Eu tenho 977 mil seguidores em 6 anos e eu só tenho 76 vídeos. 33 deles têm mais de 1 milhão de visualizações. O mais assistido tem 3,1 milhão de visualizações. E vamos lembrar, galera, vocês sabem muito bem que eu faço tudo 100% sozinho nos meus canais. Eu não tenho equipe, não tenho ninguém pra trabalhar pra mim. Como a galera diz, meu canal sou eu, Deus e Insider. Tudo com sempre Agora, muita determinação e amor, claro. Sério, E vocês dá uma veem... pausa aí pra fazer um comentário sério. Realmente esse cara é muito grande no YouTube. Muito grande no YouTube. Eu não tinha muita noção. Eu já vi alguns vídeos dele. Eu não tinha noção que ele era tão grande assim. Mas você sabe também que tem uma coisa, os vídeos que eu vi, eles são muito bem pesquisados. Ele faz uma pesquisa assim, muito fina e tem uma coisa, o estilo de gravação dele é muito dinâmico, né? Ele fala de um jeito que não é aquela coisa vai e volta, tipo o Jones Manuel, que é mais o jeito professoral, do jeito que eu falo, vou e volto, faço uma digressão. Ele não, ele vai assim, retinho, os cortes bem colocados. É, grande youtuber mesmo. E aí, Siga. professor? Bom, o que está claro aqui? Há uma estratégia, há uma estratégia por parte dos comunistas de ficarem lançando essas picuinhas, lançando essas críticas em podcast e tudo mais, marcar debate pra gerar esse alvoroço todo, que inclusive o Thiago Braga tá ganhando com isso, porque ele tá vendendo o livro dele agora. Todo mundo tá ganhando com isso. Só que, você lembra como que a gente começou a reagir aos comunistas aqui, né? Eles começaram a fazer react das nossas lives, react do Arthur, react do Renan, e eles foram crescendo, e estão aí onde estão hoje.